pessoal, boa noite já, né? Boa tarde, aí finalzinho da tarde. Hoje é um dia muito especial para mim. É alguém do meu coração, da minha casa, da minha cozinha, que cuida de mim, dos meus filhos, do meu marido. Sempre que eu peço um socorro, ela é aquela médica da família, aquela médica que realmente está pronta, tem uma visão holística, integral, sabe? É mesmo tão moderna, está estudando, não para de estudar, sabe? Aquela pessoa assim, que está atualizando o tempo todo, viajando para o exterior para buscar informação. E eu tenho a honra de dizer que ela participa da nossa equipe multidisciplinar com a medicina integrativa. E melhor ainda, né? Além de toda essa especialização, essa formação, é geriatra, mas ela vai falar melhor para a gente desse currículo, dessa formação, dessa carreira linda, que é aquela médica de coração, que ama o que faz, que tem uma paixão pela profissão. Thais Holanda, obrigada, amiga, por estar aqui. Sabe que você é um exemplo para mim, viu? Oi, gente. Tatá, de tudo, assim, sabe? Como profissional da saúde, ética, que ama equipe. Acho que isso daí, Tatá, vamos começar por isso já. Isso é coisa da medicina da família, que ama ver o enfermeiro, o técnico, o paciente, que ama tudo. É, porque, na verdade, as duas especialidades que eu tenho, né, da medicina de família e da geriatria, as duas trabalham muito com a equipe multi. A gente não consegue fazer o nosso trabalho sozinha. E como que a gente vê a riqueza e como que a gente vê a melhora no paciente quando você trabalha em equipe. Porque tem coisa que eu não dou conta de fazer. E tem coisa que não é da minha expertise, mas quando eu passo, por exemplo, para a Nutri, quando eu trabalho junto com a terapia ocupacional para o idoso, por exemplo, faz uma diferença. A fisioterapia muda muito, assim, Meu Deus. o histórico do paciente, sabe? Especialmente no idoso, faz uma diferença a fisioterapia. E toda a equipe, né? Então, assim, a enfermagem não tem como trabalhar. O médico não trabalha sem enfermeiro. Mas é muita marca sua, assim, a doçura do falar, o olhar. Thaís é daquela, gente, que ela abre a boca, ela inspeciona mesmo, ela olha cartão, ela preocupa com tudo. Cartão de vacina, Aqui, pois é. Thaís, eu desconheço alguém, assim, tão completa, sabe? Com um olhar tão carinhoso. Isso é seu também, tá? Como é que foi isso, essa formação dessa medicina em você? Olha, eu tive boas referências, sabe? Na verdade, meu pai é médico. Meu pai é ginecologista e obstetra. Que e lindo. sempre foi, assim, muito zeloso com os pacientes. Sempre foi um profissional... Sempre trouxe a excelência, sabe? Tentou trabalhar bem, sempre com muita atenção. Eu lembro, Juju, uma coisa que me marcava muito, que às vezes era tarde da noite, eu sempre gostei de dormir, né? Olha, também, tá. E aí, claro. E aí, faz bem, inclusive, a saúde, né? Aí, ó. Aí meu pai, tarde da noite, aí ligava, gestante, a parturiente, doutor, não sei o quê. E aí eu lembro que eu pensava assim, nossa, se eu fosse atender o telefone uma hora dessa, eu ia atender super mal-humorada. E ele atendia Sério? na maior, assim, com a maior educação, com a maior paciência. Como se fosse 1 hora da tarde. Exatamente. Eu falei, gente, isso não é normal. Meu Deus, tá. Ele tá atuando? Ele atua até hoje, atua lá no norte de Minas, em Porteirinha. E, assim, então sempre foi muita referência. E como ginecologista e obstetra, então tem aquele negócio também que, assim, você trouxe o meu filho ao mundo. Então, para sempre, toda vez que você encontra com o doutor, olha o doutor que te trouxe ao mundo. Então, você faz parte da família da pessoa. Olha. E é muito gostoso. Então, tem aquele carinho. Não, esse é o médico que trouxe. Aí, você às vezes vai encontrar um rapazão, uma mulher feita, Olha né? isso. Aí, foi ele que te trouxe o pai. Que isso? É desse tamanho? É uma gratidão eterna, né? E então você consegue fazer parte. E querendo ou não, na ginecologia, meu pai sempre acompanha, porque ele acompanha essas mulheres ao longo da vida. Em geral, também ele pega, né, ele atende a mãe, depois atende a filha, as irmãs, aí alguém gosta, traz e tal, os amigos. Então, a gente fica muito parte da família. E sempre, quando eu entrei no curso, né, a gente gosta de tudo, porque é tudo muito assim, depois você vai parando de gostar de algumas coisas. Mas eu sempre achei interessante essa questão do acompanhamento, essa questão de estar como se fosse na mesa da pessoa, de ter esse cuidado longitudinal, que é o que a gente faz, né? Tanto na geriatria quanto na medicina de família. A gente acompanha ao longo de vida, ao longo de estágios, de períodos.
você vai conhecendo um pouco da história da família e assim a gente consegue trazer um cuidado mais integral. Porque você consegue, por exemplo, perceber um adoecimento que ele parte da família e nem sempre ele é hereditário, mas às vezes é hábito que passou. Então, meus pais faziam isso, meus avós faziam isso e eu replico esse comportamento, porque foi assim que eu aprendi. E aí toda a família fica com um adoecimento. E muitas vezes é parecido. Ou às vezes também tem medos que são inerentes à família. Ah, não, na minha família teve isso, teve um certo adoecimento, ou uma certa situação. Então, a partir de agora, eu tenho medo disso, eu quero fazer isso. E aí você consegue ver e trabalhar em outras áreas. Porque hoje, cada vez mais, a gente entende que a saúde não é só ausência de doença. Olha isso, gente. Né? E tem muito disso ainda, né? A pessoa querer achar só assim, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com dor de garganta. Vem mudando muito, até por esse conhecimento disseminado, né, nas redes sociais e tudo, mas ainda tem muito disso, especialmente em algumas populações que naturalmente não gostam muito de consultar, por exemplo, os homens. O homem idoso, por exemplo, ele tem muito preconceito às vezes, né? Mas isso já está mudando e a gente consegue vincular também esse paciente, porque ele vai vendo a melhora nele mesmo. Olha isso. Né? Tá. E assim, uma curiosidade, até talvez você aí em casa, né? A gente pensa, o médico da família, qual a especialidade em si, né? Ele sabe atender criança, ele sabe atender adulto, ele sabe atender... Porque, né, é muito comum na saúde pública, não é só de saúde pública, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tem talvez essa referência maior do programa, né? Sim. Da estratégia, mas o bom é que não fica aquela pessoa, aquela medicina que, não, isso daí não é para mim. Né? É compartimentalizada. Como é que é isso? É essa visão que a gente tem, sabe, boa do médico da família, que ele consegue olhar a família toda. É isso mesmo? Como que você lida com isso? Na verdade, a medicina de família, ela é aquele médico, remonta, né? Aquele médico que pegava sua maletinha, ia na sua casa, e aí ele cuidava de toda a sua família. Então, você tinha um médico para chamar de seu. Então, chama o doutor fulano. Sim. Só que aí a medicina foi crescendo muito, o conhecimento, ele, né? Até hoje, ele multiplica e em velocidade muito rápida, então a gente não conseguiu mais ser o médico que dá conta de todas as coisas. Entendi. Então a medicina foi crescendo, foi compartimentalizando, então precisa ter, né? Precisa ter especialidades, porque ninguém dá conta de ser excelente em tudo, e o conhecimento é muito grande, mas ao mesmo tempo virou um outro problema, porque muitas vezes era assim, eu sou um médico de coração, eu sou um médico de braço, eu sou um médico de cabeça, E aí, acabava que muitas coisas, tem muitos sintomas que eles são inespecíficos e eles podem ser de qualquer coisa. Então, às vezes, era assim, doutor, eu tô sentindo isso. Da minha parte não tem nada, procura o outro médico. Aí a pessoa procurava, vai no... Não era também, né? No outro especialista. Da minha parte também não tem, vai em fulano. E, às vezes, acontece muito, e acontece até hoje, alguma iatrogenia, porque, às vezes, o medicamento de que passou, fui no geriatra e eu passei esse medicamento. Vou dar exemplo da minha própria especialidade, mas assim, fui no geriatra e olhei. Como eu sou, vou dar outro exemplo, eu sou ortopedista, eu não olho um remédio desse e muitas vezes o que o paciente está sentindo é um efeito colateral desse remédio, mas ninguém olhou para ele como um ser humano, que não é só braço, cabeça, pé, né? Que é uma pessoa por inteiro, né? E falando nisso, assim, a primeira especialidade sua foi essa? Sim. Você começou com a medicina da família, e aí depois, como que foi a paixão aí? Como é que entrou a geriatria? Na medicina de família, a gente não tem um paciente específico por idade. Então, a gente olha do bebê, da gestante, até o idoso. Mas, na medicina de família, você trabalha os principais adoecimentos da pessoa. Então, todas as doenças que a gente tem ali, mais de 10 conhecidos que têm aquela doença, é a especialidade do médico de família. Então, ele é um médico das doenças mais comuns. Então, ele é mais generalista. Quando entra, às vezes, no detalhe da raridade, né? Às vezes a gente precisa encaminhar.
E dentro disso, a gente vai percebendo que quando o paciente ele não faz uma prevenção, e mesmo às vezes até fazendo, mas vão surgindo mais limitações e mais adoecimentos conforme a gente envelhece. Porque quando a gente é adulto, enquanto a máquina não para, o corpo não para, muitas vezes a gente não consulta. Nossa, grava isso, gente. Né? E aí, às vezes, quando vai ficando mais velha, as limitações vão aparecendo e tudo, aí a pessoa começa a frequentar mais. E quando eu comecei na medicina de família e tudo, e eu fui percebendo que vários pacientes que eu tratava, adoecimento, era prevenível. Se a gente tivesse começado antes, se a gente tivesse também, de alguma forma, se preparado para aquilo. Ou, às vezes, tem tratamentos que dá para fazer para prevenir uma sequela mais grave. Então, eu posso tratar a minha hipertensão, a minha diabetes, para evitar um infarto, um AVC, né? E aí, uma coisa eu trato da sequela e na outra eu previno o evento cardiovascular. E aí, eu fui percebendo isso. Fora que eu vi que essa população geriátrica, ela está muito solta e aí, muitas vezes, muito perdida. Muitas vezes, tem pacientes geriátricos que são tratados como adulto, mas o corpo do idoso ele é diferente. O corpo do idoso já tem outro metabolismo, outras particularidades. Tem coisa que acontece que às vezes a gente não entende. E aí fica tratando como adulto e o idoso não melhora. A pressão do idoso é diferente da pressão do adulto. Tem muito idoso que pressão 12/8 ele está com tonteira. Aí ele acha que é labirintite. Olha, aí quer dizer, não, é o padrão fisiológico para a idade. E aí tem uma tentar, particularidade, né? Então, assim, nem todo idoso tem que ter pressão maior que 12/8. Ou, né, 12/8. Mas você vai entendendo que até dentro dos idosos tem uma diferença, né? Tá aí falando nisso, sobre idade, assim, do que é considerado idoso, né? Mas do que você está percebendo, né, nesse padrão aí com qualidade de vida. A gente tem dois lados, né? Um lado que parece que as pessoas estão buscando mais, o lado também que outros, o jeito de adoecer mudando também, né? Sim. E o que você tem visto? Idosos chegando mais independentes, com mais tempo ou não? Depois da pandemia também, a gente viu uma preocupação maior com saúde. Em geral, os pacientes hoje, eles já chegam tentando prevenir alguma coisa. Mas dentro da faixa etária do idoso, a gente ainda vê que nem todo idoso tem um geriatra para chamar de seu. Então, ele tem vários especialistas ali, ou às vezes tem o médico, né, geral que o acompanha. Eu tenho uma hipertensão, então eu sigo com o meu cardiologista, que não tem problema nenhum. Ou às vezes eu tenho, né, um neurologista. Mas a gente vê que muitos idosos ainda não têm um geriatra. E está cuidando, mas muitas vezes deixa passar um certo zelo da geriatria, porque a geriatria ela não trata só a doença, ela trata a prevenção, mas principalmente o enfoque da geriatria não é tratar doença. O enfoque da geriatria é trazer qualidade de vida para o idoso. E isso é muito legal, porque quando você vai envelhecendo, tem algumas limitações que vão ocorrer ou tem algumas mudanças fisiológicas, mas quando você consegue dar qualidade de vida para aquele idoso, é isso que ele quer. Porque tem alguns idosos, por exemplo, que eles já estão com 90 anos. Aí você fala, nós vamos cuidar para o senhor ficar bem e tudo mais. Eles falam, filha, mas quantos anos você acha que eu ainda vou viver? Olha isso. Mas a ideia não é aumentar exatamente e somente os anos, obviamente que sim. Mas é trazer vida para aqueles anos que ele vai ter. E isso é muito bonito da geriatria, trazer vida aos anos que você tem. Tá, e eu agora vou aproveitar a consulta, tá, gente? Porque é isso, assim, eu vejo papai, né? Fisicamente bem, rígido, né? Aquele senhor que capina, que não quer parar. Linda, né? Mas, às vezes, mentalmente, emocionalmente, achando que o tempo dele já está ali. Não, achando que só tem mais 5 anos, 1 ano de vida. E aí é a mente, né? E esses 5 anos ele pode viver. E a gente vê isso, é muito diferente, né? Por exemplo, a saúde do idoso. Você conhece 10 idosos com 75 anos. Um é super rígido, assim,
musculoso, né? Todo musculoso, malha e tal. E nem parece que tem a idade que tem. E dá banho na gente, né? Dá show. Aí você conhece um outro que é assim, que já é bem frágil, não sai de casa sozinho, não quer socializar, às vezes já tá meio deprimido, né? E ao mesmo tempo você conhece um monte ali no meio do caminho. Então, na geriatria, a gente até nem considera o paciente pela idade. A gente tem um conceito que é muito legal, e é específico da geriatria, que é de funcionalidade. O que é isso? Eu posso ter o mesmo idoso com 75, mais um que é super rígido, que é esse idoso que você tem que fazer tudo por ele, porque ele, é como se ele tivesse ali 50. Com 50. Ele quer viver, ele quer viver, ele aguenta, por exemplo, fazer uma cirurgia de varizes, se ele precisar. Já tem um outro que às vezes já teve uns 3 infartos. Se ele precisar de uma cirurgia de varizes, a gente vai pensar, poxa, talvez valha a pena fazer um tratamento conservador com medicação. Entendi. Né? Obviamente que a gente sempre investe. Entendi. Mas não tem algum paciente que talvez não aguenta uma cirurgia, por exemplo, de varizes. Olha, então tem um jeito de calcular a funcionalidade. Isso. Aí seria uma idade funcional, isso? Você vai classificar esse idoso, ele é classificado numa escala de 1 a 10. Quanto menor na escala, ele é mais rígido, mais forte, mais saudável, ele tem menos problemas. Então, é mais ou menos aquelas limitações que todo mundo vai ter ao envelhecer, né? Entendi. Já o idoso, na escala, né, de fragilidade 10, é aquele idoso que já não come sozinho, que precisa de ajuda a ir ao banheiro, ele não consegue ficar sozinho, tem que ter cuidador em tempo integral. Então, você percebe que o cuidado não pode ser igual desses dois? Olha isso, né? Com certeza. Então, ele tem a particularidade, e aí a gente classifica, e dentro dessa classificação, na consulta geriátrica, a gente começa a tratar por prioridades. Aí eu vou tratar isso, e sempre visando não excluir a doença, mas sempre visando a funcionalidade, sempre visando a qualidade de vida. A gente fala muito da independência, né? Sim. Então, aquele idoso que ele quer ser independente, ele não quer ninguém fazer nada por ele, né? Muitos idosos, meu filho, depois que eu envelheci, ele acha que pode mandar em mim, que eu sou criança, né? E a gente acha que está fazendo bem como filhos, às vezes, né? E não, então não, né? Tá. É importante cuidar, mas tem que ter um certo equilíbrio, porque se você faz tudo pelo idoso, então ele não faz a comprinha dele, porque diminui os interesses. Então, ele não sai para trabalhar. Às vezes, ele trabalha fazendo alguma atividade, mas ali no tempo dele, dentro das condições dele. Mas se você faz o supermercado para ele, arruma a casa para ele, se ele dirige para ele, paga a conta para ele, nas reuniões familiares ele só vai com você, ele só conversa com você. Poxa, cadê a vida desse idoso acontecendo? Então, a superproteção do idoso é perigosa. Aí você não deixa ele fazer uma atividade física. E aí ele vai ficando frágil, perde massa muscular, sarcopenia. Você já tem alguma cardiopatia e fica restringindo, né? Isso. Sobe uma escada, qualquer coisa. Aí a gente tem que individualizar o tratamento mesmo. Porque tem o idoso que precisa, tem o idoso que não pode fazer, e é muito individualizado. E aí a consulta geriátrica, ela entra nesse sentido para captar esse paciente, entender a realidade e entender o que é importante para ele. Porque, por exemplo, muitas vezes você pega um idoso que a alegria dele é servir as pessoas. E aí ele quer... Tem muitos idosos, por exemplo, a alegria da minha semana é quando vem os meus filhos, os meus netos, todo mundo aqui para casa e eu faço aquele almoço, é o banquete, né? Eu faço aquele almoço, vem todo mundo, é o almoço de domingo. Ela, né, se prepara a semana inteira para fazer o almoço de domingo e quando tá ali, ela fica numa realização de poder fazer. Aí você fala, não pode mais cozinhar, mamãe agora não pode cozinhar. Você tira... né? A alegria do idoso, até o afã de viver, porque todo mundo tem propósito, né? Então, às vezes, isso é uma intervenção do médico para a família? Isso. Olha só, de mediar isso, se pode, se não pode, aquilo que traz risco ou não, né? Saber até onde o idoso pode ir. Obviamente que se é um idoso com um quadro demencial,
Você não pode deixar ele cozinhar. Ou às vezes é um quadro demencial leve, começando, Sim. você deixa ele cozinhar, mas põe uma pessoa para ajudar, ou fica ali de olho, né? Agora, tá tocando nesse assunto, gente, assim, todo mundo que tem alguém em casa, né? E é o que falou, a Thais falou, não é só a idade a partir dos 65, não, né? Tá? A questão da funcionalidade aí. A gente tende a subestimar tanto a intelectualidade, né? O raciocínio dos nossos pais. A gente chega uma fase da vida que a gente acha que sabe mais, né? Enquanto eles tinham paciência com a gente era jovem e estava construindo o pensamento, eles ouviam, e aí depois de um tempo a gente começa a não querer ouvir as histórias repetidas. Perde um pouquinho de paciência, né? Mas a gente precisa, né, ter essa escuta. É uma coisa eu tive, né? Você falando aí, eu tive nos Estados Unidos recente, e uma coisa muito legal que o Brasil tem é que a maioria das famílias, elas cuidam dos seus idosos. Nos Estados Unidos e alguns outros países mais desenvolvidos, eles institucionalizam mais, põem mais em asilos, que a gente não fala asilo, a gente fala instituição de longa permanência, né? Mas, assim, no linguagem geral, em geral, no Brasil, a gente cuida dos nossos idosos. Não necessariamente põe ele dentro da casa, mas você cuida, mora perto, vai lá todo dia. Então, nós temos essa questão do acolhimento brasileiro, né? Essa questão do cuidado. Então, é uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, como o idoso demanda um pouco mais, muitas famílias, às vezes, alguém tem que desistir de trabalhar, né? Ou para cuidar, dependendo da limitação do idoso. E é uma dificuldade também, às vezes, quem vai cuidar, né? Porque tem 10 filhos, mas aí o que cada um vai fazer? Às vezes tem um que mora perto, que às vezes fica um pouco mais sobrecarregado. Tem uma implicação familiar, né? Essa decisão da própria vida, do seio familiar. Mas o que de fato, assim, o Brasil, esse país emergente, né? Se desenvolvendo, tem boas coisas, Tata, para o que a gente está vivendo, assim, em relação ao que você tem visto, então... E me fala um pouquinho do curso que você fez. Thais, gente, ela passou 40 dias. Foi, né, Tá? 40 dias. Já está querendo voltar. Você estava onde? Eu estava na região de Boston, né? Dessa vez eu fui um pouco mais para aperfeiçoar o inglês, para fazer contatos lá também, porque, querendo ou não, os países mais desenvolvidos, eles investem mais em pesquisa. E na área da geriatria, essas tecnologias novas, as pesquisas, né, principalmente nas áreas demenciais, de longevidade, de prevenção de doenças, às vezes, em geral, as notícias saem primeiro lá, até quando a gente faz pesquisa no Brasil, a gente publica em inglês, né? Sim, é verdade. Que é referência, evidências de alta evidência, tá? Então, é um país que investe mais assim, em pesquisa, então a gente tenta também sempre estar perto dessas referências para trazer o melhor para o paciente. Para chegar, quando chega medicamento novo, chega uma estratégia nova, uma abordagem terapêutica nova, a gente poder trazer isso para os nossos pacientes aqui. Então, a gente tenta sempre estar perto para poder trazer e para trazer isso logo, trazer essa inovação, porque melhora a qualidade de vida, né? E você tocou nesse assunto, já surgiu uma dúvida que, para mim, eu vivi com minha avó agora recente, né? Com esse quadro de Alzheimer, demencial, o uso do cannabis, né? Sim. Que é polêmico ainda. Mas qual a sua opinião, Tatá, assim, sobre o uso terapêutico, os benefícios, tem o seu lugar, sabe? O cannabis, ele entrou, na verdade, ele veio para sanar uma lacuna. Porque a verdade é que a medicina ocidental, ela ainda tem algumas dificuldades no tratamento de doenças crônicas, né? No tratamento daquelas doenças que não têm cura, mas que têm acompanhamento, que têm controle. E dentro desse escopo dessas doenças, existem algumas doenças que até para casos refratários ao tratamento, o cannabis entrou. Então, por exemplo, um caso de epilepsia refratária, entende? Então, ele não entra para brigar com as medicações que a gente já tem, em alguns casos sim, mas ele entra, às vezes, para trazer uma oportunidade para casos refratários. Né? Então, assim, são casos que
os medicamentos que a gente tem hoje, a maioria deles já não tem muita eficácia. E aí o cannabis, ele é controverso, né? Sim. Mas a É um gente estigma muito forte, tá? É o estigma mais do que a questão terapia medicinal? tem um estigma, sim, a gente não pode negar. Mas a grande questão é que o cannabis também, ele tem um efeito colateral igual a qualquer outro medicamento, né? E a grande questão é que quando você entra com o cannabis, um dos efeitos colaterais que, né, a gente usa doses muito pequenininhas, então tem um estigma, mas a grande questão é o seguinte, o controle desses efeitos colaterais. Entendi. E aí, em casos refratários, às vezes a gente vê um benefício muito grande, porque ele controla a refratariedade, mas ele te entrega um perfil de efeitos colaterais um pouco menor. Ah, sim, Entende? sim. Mas nem todos a gente ainda sabe tratar. E o cannabis é muito novo, então hoje em dia tá usando cannabis para tudo, né? Então a gente tem cannabis nos cosméticos, tem cannabis, mas ele entra muito bem e eu vejo vantagem dele em casos refratários. Mas eu acho que também não é a primeira opção, sabe? Então, por sim. exemplo, o cannabis ele é usado em casos de depressão, por exemplo, mas não é aquela primeira depressão que você vai entrar. Porque destrói alguns, né? Assim, a gente destrói risco de alguns degeneração neurônios. mesmo, né? Então, assim, um risco cognitivo, apesar de ser baixas doses, mas usado ao longo do tempo. Então, assim, tem uma indicação, né? Assim, mas ela é para casos muito específicos, não é para tudo, para todos. Olha só, Né? porque no meu caso, eu vi a família muito dividida, né? Sobre o uso. E aí a gente fica pensando assim, para a medicina isso está bem disseminado, bem tranquilo. A gente vê muito. Não, tem Quase muita controvérsia ainda ainda. existe, No meio né? médico também tem. Também, entendi. Mas fato é que isso vai aumentar a discussão e o uso dele, né? Tudo que é novidade também sempre gera muita discussão. Então, ele tem profissionais também que querem usar para tudo, não tentam outras terapias, né? Assim, então, eu acho que depende muito também do manejo de quem que está usando. E existe uma indicação, existem casos onde o paciente me relata, por exemplo, doutora, foi muito bom para minha mãe, foi muito bom para o meu filho, né? Porque a gente pode também, usar né? também. Então, nesses casos, e aí é complicado, porque não tinha outra coisa também, né? Ô, Thaís, você está comentando, a gente já está falando aqui da parte da saúde mental também, né? É pandêmico, né? Os transtornos emocionais, a depressão, de modo geral, mas às vezes essa questão da desistência da vida, né? Do ímpeto de viver, assim, como manejar? Dá uma orientação para as famílias que já estão tentando acompanhamento, né, multidisciplinar, mas às vezes dentro de casa, o que fazer para trazer esse ou até que ponto a gente pode, sabe, fazer isso por eles, estimular, ou às vezes até que ponto a gente deve aceitar a escolha dele, da forma como ele vive, como que é isso? Difícil. Ai, me ajuda, me socorre. Difícil, porque cada caso é um caso. Mas, no geral, eu acho que, assim, a principal coisa é acolher esse paciente. Quando a gente fala em autoextermínio, né? Ninguém está pensando em tirar a própria vida. Quando a pessoa chega a pensar em tirar a própria vida, em geral, ela está pensando que ela não aguenta mais aquele sofrimento. E aí, ela precisa dar um jeito de acabar. E ela já tentou de tudo. E ela fala, gente, mas se eu fechasse o olho? Porque, às vezes, eu não consigo dormir, não consigo descansar. É como se a minha mente não desligasse, aquele sofrimento não acaba. E já está doendo tanto que, poxa vida, se eu morresse, pelo menos pararia. E, às vezes, como é um sofrimento crônico, às vezes a pessoa se sente assim, eu estou sofrendo, estou fazendo minha família sofrer, estou sendo um peso, que não é verdade, né? Mas estou sendo um peso, então, se eu morrer, resolve, porque eu alivio para todo mundo, alivio para mim, e eles vão sentir minha falta, mas vão superar. E aí então é um pensamento
Porque muita gente também tem preconceito, né, Juju? Sim. E muita gente não sabe, assim, acolher isso. trás. Para com isso é falta de Deus, né? Isso. Se vergonha e tal. Mas a grande questão... Tá querendo chamar atenção. Isso. Mas a grande questão é que é um sofrimento ali que a pessoa não consegue lidar e ela não vê outra saída e aí ela chega a pensar no autoextermínio. A grande questão é a gente acolher, porque cada pessoa tem um tipo de sofrimento ali. A gente acolher e entender que existem muitos recursos e ir atrás dele. Então, eu estou junto, nós estamos caminhando, nós vamos andar por aqui. Talvez não deu certo, vamos andar por aqui. Mas estar junto é muito importante, sabe? Não ter esse preconceito. E falando até em Setembro Amarelo, né? A gente tem um espaço para a pessoa se abrir, falar, sem ser julgada. Perfeito, tá? Isso cabe em qualquer idade, qualquer hora, né? Isso é um remédio para sempre, né? Acolhimento é tudo, né, Juju? Todo mundo quer se sentir abraçado e a gente precisa de espaço, porque também tem um dia que você não tá bem também. É verdade. A gente não... Realmente, a gente tá com pouca paciência para todo mundo, né? E aí, pro idoso, piora. E o idoso, muitas vezes, ele sofre sozinho, porque ele não quer incomodar, ele já mora sozinho. E o índice de suicídio no idoso é muito grande também, né? A gente dá pouco enfoque, né? Porque pensa assim, ele já tá no final. Às vezes não faz o relatório, né? A causa de morte, mas até porque pensa que é idade avançada, e não, é porque... É por depressão, né? Uma das coisas, por exemplo, que aumentou muito em idosos nos últimos anos e que até a gente olha assim, não parece, né? Alcoolismo. No idoso, as taxas estão aumentando bastante. Obviamente que não ultrapassa do jovem, mas assim, está aumentando muito porque o idoso ele bebe em casa, sozinho. E aí a família não vai lá ver, não sabe que é um problema. Às vezes é uma solidão, né? Então, olha isso, ao acolher, a gente consegue perceber todas essas questões. Eu nunca tinha percebido. A gente acha assim, quem sofre com alcoolismo sofre há muitos anos. Não vai iniciar esse hábito no final, né? Na terceira idade. E não. Às vezes inicia ali. Ou descontinuou por muito tempo, né? Isso. E retorna. E aí complica a saúde para lá, né? Eles queixam muitas vezes de solidão, né? Então a família não vai, só vem no domingo eu não bebo. No sábado eu não bebo, mas nos outros dias às vezes ninguém sabe. E eles são espertos, né? Eles nos criaram. Olha isso! E aí o geriatra consegue descobrir assim, lá, assim, sutil. Né? Tá, isso é genérico. Todos você sente solidão? É uma queixa comum? É muito frequente. É muito frequente. É muito frequente. Meu Deus. E às vezes nem é tanto, mas é porque, como ele tá mais desocupado, Sim, ele quer mais o ritmo tempo, de né? vida O ritmo, dele. ele quer mais atenção e a nossa geração corre demais, né? A gente tem tempo pra... Não vai, você vai, mas eu fui lá 3 vezes na semana e fiquei 2 horas. Mas para eles são 6 horas na semana inteira. Quantas horas são, né? Terrível. E a gente esquece que nós vamos envelhecer, né, gente? Que a gente tem que semear, você tem que plantar. Tem que cuidar do seu pai e do seu filho. Ensinar, leva o filho, né? Olha, eu cuidei da sua avó. Sassá esses dias falou isso comigo. Não, mãe, pode deixar que nós vamos cuidar de você, igual você cuida da vovó. Nós vamos caminhar com você todo dia. É isso aí, meu filho. Aí, ó. Investindo. Aqui, o pior, porque eu falo isso com a mãe. Falou, mãe, até parece que eu tô fazendo benefício para você. Para mim, que tá perto de você é bom, é para mim. Mas de jeito nenhum. Eu acho que eu tô te cansando, né, que eu fico muito agarrado com a minha mãe, né? Tá? O umbigo nosso é aquele assim. Mas isso é bom, né, Juju? Não é à toa que seus pais estão aí, né? Super fortes, fazendo bem para a sociedade. Nossa, contribuindo na idade deles. Olha pra você ver. A gente sofre para tentar parar minha mãe, mas a gente agora, depois que a Thaís entrou na minha vida, eu comecei a olhar isso de forma diferente, porque era muito assim... Eu sofria como se eu não estivesse sendo... incapaz como filha de dar conforto à minha mãe. Mãe, eu quero te parar financeiramente, tudo que puder para você. Você já fez tudo por nós. E eu custei entender que isso não era vantagem nenhuma, nem para ela. E ela ama o que ela faz. Ama. Que eu acho que eu estava ofendendo ela, na verdade. Vocês foram colocando gente para... a
ajudando ela, né? E para ela ficar só com a parte que ela gosta, porque ela vai para a loja, ela isso. conversa com um, ela conversa com outro, ela brinca. Gente, a mãe da Julinha, né? A Parré, ela faz live toda semana, Juju. Toda semana. Toda semana faz live. Trabalha com de os 9 meninos. às 18, às 19. Live de 1 hora, mais. 3 horas, 3 tá em pé, sem ir no banheiro, sem comer. Qual de nós consegue? Não, seu pai fazendo jardinagem, né? Assim, ele que cuida, né? De toda a estrutura. Nossa. Ele cuida da cidade até, né? Cuida. Ele faz... Ele é super cidadão responsável. As plaquinhas, se você vê alguma plaquinha no Belvedere, deve ser dele. Mas isso é legal. E olha como que é interessante a funcionalidade do idoso. Outro dia eu estava comentando, ali no Belvedere tem um canteiro de um jardinzinho ali no canteiro. E um casal de idosos. E ali era uma área que, na época que começou, era até de terra, né? Chão batido, assim. E aí eles asfaltaram, fizeram o canteiro, mas a prefeitura não colocou, não plantou nada. E aí, um casal de idosos que mora na frente, eles olharam aquilo e falaram, nossa, a gente ia pra praia esse ano. Mas o que vocês acham da gente, em vez de ir para a praia, o dinheiro que a gente ia para a praia esse ano, a gente faz um jardim aqui e a gente cuida dessas plantas, porque a gente vai fazer um bem para a sociedade, a gente vai para a praia todo ano. E aí, olha para você ver, a gente vai trazer beleza e alegria para os moradores daqui. Isso é história verídica? É verídica. Aquele canteirinho que tem. Foi uma escolha, assim, de férias ou... É, a férias daquele ano, né? Então, eles iam todo ano e eles gostam. É lindo. A casa deles, o quintal deles é cheio de plantas. Florido. E aí, toda vez que você passa lá, eles mesmo compraram as plantas e são muito flores mesmo. É lindo. Né? É bem cheio. E todo dia, né? Nossa, que lição, no né? tempo determinado, ele acorda cedo, o senhor acorda cedo e vai lá e molha as plantinhas. Você conhece? Conheço. E aí eu passo, eu gosto de elogiar, porque é o seu pai que faz isso, é ele. Em Timóteo, eu tenho um senhor também que cuida de uma pracinha lá perto da casa de uma amiga. E são sempre esses idosos. Olha, como que a gente cuidar desses idosos, eles trazem e eles estão contribuindo para a sociedade. Estão sendo exemplo, né? E estão se cuidando, né? Fazendo uma terapia ali. E a gente pensa, não, é idosinho, não faz mais nada. Não, mas são idosos extremamente ativos. Tá aí falando nisso, assim, a gente já está bem disseminado que atividade física, alimentação, isso tudo ajuda na longevidade, né? E com essa qualidade. Que você daria para a gente de mais dicas, assim, olha? E qual tempo, são 2 perguntas, quais são os segredos para envelhecer? Tem até uma série na Netflix esses dias, comecei a assistir, sobre como chegar aos 100, sabe? Não pensa ainda, tá bom, vou assistir. É legal. E o que fazer, então? Quais são as dicas? Se tem algum segredo especial, né? E... tem tempo, por exemplo, se eu sou inativa, estou comendo tudo errado, agora já aos 40, dá tempo, sabe? Ou quanto antes, como é que essa corrida contra o tempo? Assim, na hora que você começar é melhor, porque você sempre está, né, ganhando tempo e ganhando saúde. Mas a gente fala que a gente começa, o idoso no Brasil é considerado acima de 60, nos países em desenvolvimento acima de 60, nos países desenvolvidos acima de 65. Legal. Mas a gente não espera chegar lá para cuidar, né? Porque chegando lá já tem aquelas alterações fisiológicas. Se você puder cuidar antes, é como se fosse um investimento. Se você salva dinheiro agora, você tem uma aposentadoria melhor. Né? Então, o investimento aqui te proporciona melhores condições, melhores oportunidades, um futuro melhor. Então, a gente fala muito de fazer investimento em saúde, porque muita gente tem dinheiro, mas não tem saúde, né? Nossa. E aí não adianta nada. E faz isso, não. Eu vou farriar muito com meus 20, aos 30, 40, eu quero farriar, beber, balada. Aí o que você falou, espera ter os sintomas para começar a cuidar, né? E às vezes, dependendo da situação, não tem como voltar, já tem uma sequela estabelecida. Agora, quanto aos segredos, eu vou pincelar aqui, obviamente, mas é aquilo que a gente já sabe mesmo, é a alimentação e entender que tem também uma alimentação afetiva também, né? Principalmente quando você
envelhece um pouquinho mais, e aí falando em idoso, quem está em prevenção, tudo bem, ainda consegue fazer algo mais restrito. Mas entender que aquele idoso, às vezes, ele não pode comer nada. Aí os filhos não deixam ele comer nada, né? Não pode comer nada, não pode comer nada. Perdeu um Então, prazer lembrar da vida. também que tem uma alimentação afetiva. Obviamente que ele não vai comer de tudo e largar, mas às vezes é a única coisa que ele... Eu tenho um idoso que ele ama... Ele ama Pãozinho de sal. quiabo. Ele come quiabo todos os dias. Ah, olha, mas aí ótimo, pode encher. Pelo menos é quiabo. Quiabo tem alguma coisa ruim do quiabo? Não, mas comer só quiabo. Qual a verdura que você gosta? Quiabo. Olha Então isso. ele quer comer quiabo. Mas assim, e aí ele fica feliz demais quando ele chega e tem frango com quiabo. Meu Deus. E ele já tá num processo mais demencial, então ele chega e ele fala, frango com quiabo, fico feliz. Aí ele come, aí no outro dia tem frango com quiabo. E ele Adorei isso. Mas, às vezes, assim, come tudo certinho, faz tudo certinho, às vezes deixa ele comer preferência o pão de não é uma queijo. né? Né? Porque quando De eu vez em preferência a quando. verdurinha, tá ótimo. Né? Mas quando é um pãozinho, quando é uma... Mas tem coisas que às Doce, vezes dá até sim, pra você. ajustar, Dentro do né? idoso, por exemplo, às vezes você ajusta um pouquinho da medicação para ele poder comer um pão de queijo no domingo, né? Então tem Olha, como a gente fazer algumas mudanças. Mas o ideal é comer, né? Tentar alimentar correto, a maior parte das vezes. Tirar o excesso, né? Tudo que é o adicionado, o sal adicionado, o açúcar adicionado. Que, Entendi. assim, a gente Os vê que tem embutidos. grande, né? Sim. Repercussão. Ter uma alimentação mais saudável, no sentido de alimentos mais naturais, diminuir o industrializado. Não é um grande problema para essa geração que está idosa agora. Porque eles foram muito... Eles Sim, nasceram na roça, comiam o que isso. tinha e tudo. A janta todo Mas dia. a nossa geração vai ser difícil, né? Porque a gente gosta muito de industrializar, Ai, Senhor. né? Eu ainda não consigo fazer uma jantinha cedo com Né? um arroz e feijão. A gente vai só no fast food. Aí tem a pizza, tem um hambúrguer. Nós vamos chegar lá, né? Pra ver o resultado disso. Então, a gente tem que ir cuidando. A atividade física para o idoso, assim, realmente é um divisor de águas. E tem diferenças entre as atividades físicas. Cada paciente, a gente tem uma indicação, a gente faz isso em consultório. Muitos idosos... ele pode fazer uma caminhadinha? Opa, não, esse é o caso de fazer uma musculação, né? E a musculação no idoso tem um benefício gigantesco. Então, meu avô na academia... A gente devia estar vendo mais idosinhos mesmo, né? Dentro de academia. E sem ficar olhando com olhar. Estranho, né? Eu tenho uma senhorinha de 87 anos. Ela era hipertensa. Falei, mas assim, muito ativa e despachada, toda vaidosa. Falei, por que você não começa a musculação? O que, doutora? Puxar ferro? Falei, vai pra academia. Aí ela foi, diz ela que ela é a pessoa mais idosa da academia. Quando ela chega a um evento, Sucesso. deixou de ser hipertensa. Sério. Aí ela virou pra mim, doutora, agora eu vou fazer aula de computação. Eu falei, para. Não pode dar confiança. Sério, que tirou até remédio? Não deixou de ser hipertensa. Ah, que isso? 87? Quem diria, gente? Fala a verdade. Se você acha que você conseguiria se livrar de pressão alta, que hoje, 20 anos, tem gente aí hipertensa. Com atividade física. Controlou peso, colesterol, tudo. Coração tá 100%. Assim, ela ainda está num processo, a gente não consegue tirar tudo. Ela já tinha uma hipertensão mais leve, mas dá para ir diminuindo. Às vezes é um paciente, eu não vou prometer que é paciente, né? Eu tomo 4 antihipertensivos e vai deixar de ser hipertensa. Mas no caso dela, ela já tinha, né? Até pela idade, ela tem uma meta de pressão diferente. Sim. Mas a grande questão é que ela usava remédio para pressão e para colesterol. Hoje a gente já diminuiu o remédio de colesterol e ela deixou de ser hipertensa. E aí ela chega, você precisa ver, até a postura dela mudou, porque agora ela chega como se ela fosse uma popstar, né? Investindo em roupa de academia, gente, fazendo curso de computação, quer dizer, melhorou a cognição. E aí melhora você tudo, né? Aí você vai vendo, poxa, ela ganhou vida, porque ela chegou e falou, não, agora eu quero fazer aula de informática. Eu falei, para. não é. Mas é isso, então ela ganhou vida. E é isso que, né, que a gente pode proporcionar. Ninguém vai voltar com um paciente de 87 anos para 20. Sim. Mas ela consegue ganhar vida, ganhar alegria, ganhar disposição. Entra pro jogo, né? Da vida mesmo. E a atividade física... Então é isso, né? Não pode faltar. Que entra muito também. A atividade física, hoje os estudos mostram
que é a melhor prevenção para Alzheimer, para demências no geral. Doutora, que Padrão ouro, é isso. Na minha família, minha avó teve Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, eu quero prevenir. O que eu posso fazer? Primeira coisa é atividade física. E palavras cruzadas, e ler, e aprender. A atividade física ainda é melhor. Eu sou dessa geração que eu sabia que é isso. É ler, é estudar. Então, hoje não. Mudou. Gente. E tem vários estudos provando isso. Então, assim, se você não quer ter demências, Alzheimer... Você não está estimulando neurônio, você acha que não está, né? Puxando ferro. Mas, de alguma forma, está lá. E aí entra qualquer tipo de atividade física, né? A caminhadinha entra, o Pilates é excelente, né? Previne muitas tendinites que são comuns, né? Dores. Natação para o idoso é excelente. E tudo, né? Só o único exercício, assim, que não é excelente para o idoso, mas até para o jovem, que às vezes... Que é um excelente exercício, mas tem que ter o cuidado. É a corrida, né? A corrida para o idoso não é muito indicada. Pra gente também, né? Você gosta, né, Juju? Tata, eu odeio academia. Minha luta aqui com os profissionais de educação física, eu falo, a gente fala que corrida é melhor do que academia, que musculação, mas todos eles falam, não tem jeito. Aeróbico é ótimo, é muito bom, né? Mas a corrida, ganhar idoso, não tem nem cartilagem para isso. E força e tudo. Mas ainda assim, por exemplo, você, quando envelhecer, obviamente que a gente vai deixar, né? Ju, corre, gente. E aí... O que você vai falar para mim? Mas aí, conforme for envelhecendo, a gente só não vai deixar escorrer todo dia. E aí vai ter algumas... Então a gente vai mudar, vai colocar algumas coisas. Obviamente que a gente precisa te dar músculo, senão você não aguenta, né? Vai ter fratura por estresse. Eu lembro que a Tata falou, uma medida é avaliar a panturrilha, tá? Isso. Eu falei, eu tô morta. Circunferência de panturrilha. Mas então, é por isso, porque massa, principalmente membro inferior. Como é que é isso? O idoso, uma das grandes síndromes geriátricas que a gente chama no idoso é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A gente já conhece que na fisiologia, conforme você vai envelhecendo e passa ali mais ou menos dos 60, né? Não é exatamente um ponto de corte, mas vai tendo uma substituição natural da massa muscular por tecido gordo, por massa, né? Massa gorda. Então, o que acontece? Você vai perdendo e a gente tem aquela entidade que a gente chama de obesidade sarcopênica, aquele idoso que é obeso, mas ele não tem massa muscular. E para você levantar, sentar, eu vou ao banheiro. Você precisa ter músculo de membros inferiores. Para não ter dor nas costas, você precisa ter postura boa. O que segura a postura? Musculatura. Para conseguir trazer a feira do supermercado, para pegar algo no alto, então eu preciso ter uma estrutura corporal muito boa. E aí, por muitos anos, a gente cuidou só da doença e deixa um pouco passar essa questão, por exemplo, o idoso precisa de músculo. Às vezes ele senta no sanitário, ele precisa de músculo, quadríceps, glúteo para levantar, agachamento. E a gente faz agachamento, a gente sabe que não é fácil. Nossa, eu fico tremendo. Tem músculo com jeito. Mas quer dizer, aí não é... agachamento. O agachamento é isso, né? Pro banheiro. Isso. E aí a gente tem até uns videozinhos muito legais que eles mostram o idoso na academia, e é meio chocante, né? Então, o idoso carregando os pesos, e aí eles mostram que aquele exercício, por exemplo, o idoso pegando um halter, levantando aqui, é ele pegando a sacola do supermercado. Aí, ele fazendo aquele outro que pega o kettlebell e pega aqui no alto, é ele, por exemplo, levantando a netinha para colocar a estrelinha lá em cima da árvore de Natal. Olha. Pegando algum item no armário lá em cima. Né? Então, assim, uma outra coisa que eu acho só, assim, que é importante, além de atividade e alimentação, para o idoso, que tem muito estudo sobre isso, é a atividade social. A atividade social previne Alzheimer, previne demências, previne até outras doenças, assim. Tem um papel até em prevenção de eventos cardiovasculares. Olha, que a gente só pensa na saúde mental, né? Não. Ou neurológica. Então, não. Aquele idoso que tem aquele grupinho que joga pôquer, né? Que encontra para jogar um baralhinho. Baralho. Ou então que frequenta
alguma atividade social, seja uma igreja, um clube, que tem aquele grupo de amigos que encontra. Olha, Isso faz um bem poderoso. danado pro idoso. E o problema é que se a gente, como jovem, se a gente não tem isso, né? Se não desenvolve, dificilmente você vai construir isso depois, né? Afinidades, oportunidades. Então, isso também é um alerta pra gente hoje, né, tá? A gente não abandonar os amigos. Perfeito, é isso aí. Olha aí, gente. E Tatá, ela tem um grupo de leitura dos livros. De livro, né, Tá? Fica essa dica aí, né? Porque não é só encontrar, às vezes, para falar mal do vizinho, né? Né? Tá. Thaís, aqui, ó, o Carlos deu uma boa noite. Boa noite, Deluca, tá joia? Estamos aqui para interagir, viu? E falando nisso, tá? Assim, seu estilo de vida é muito... Conheço a Thaís um pouco mais íntimo, viu, gente? Mas casada há quantos anos? Agora, 8 anos. Olha aí, passa rápido, né, tá? E de formada, quantos, tá? Os mesmos 8. Eu formou e casou, eu também, viu? Minha mãe não deixou eu casar enquanto não formasse. Eu já tava desesperada pra casar. Eu também queria casar 6 meses antes. Aí eu ia casar em dezembro, eu casei no meio do ano. Aí meus pais, não, beleza e tal. E aí depois eles chamaram, aqui, já que é dezembro, o que você acha? Olha, eles falaram isso? Falaram. Igualzinho minha mãe. Minha mãe foi assim, eu formei em junho, em julho eu casei. Igualzinho, Juju. Nossa. Que medo! Será que é medo a gente esquecer da vida, ficar só dentro de casa achando que a gente ia ficar, né? Perdeu, não sei. Perder a vida, o trabalhar, né? Tá. Apesar de que eu achei legal, porque assim, eu formei, então foi mais tranquilo, porque o último ano da faculdade é muito puxado, é muito intenso. Por fim, eu achei que foi até, assim... Você já tava com a cabeça tranquila, né? Porque aí eu pude, quando eu formei, aí o primeiro mês, até meus colegas todos começaram a trabalhar, e eu fiquei ali um pouquinho, até organizando e tudo, porque eu casei também em outra cidade, tava morando num lugar, foi uma confusão. Então foi bom, sabe? Agora, tá, você é essa médica típica, porque a gente vê, os médicos não param de estudar, né? Não dá, né? Que isso? Você tem uma profissão que é para sempre, de dedicação. Olha que eu gosto de estudar, gente, mas esses dias... Você também não para, não. Ai, cara, esses dias eu ia inventar fazer um curso. Eu falei, não, vou só esperar pro ano que vem. Eu já tô cansada também, disso esses já. dias fazendo curso do SAMU, fez prova. Nossa, fala não, Tatá. Fora que você inventa, inovando o tempo inteiro, empreendendo. Não sei como é que você não... Não, boba. Juju, você... Eu vou te falar, parrezinha, você fica... O exemplo é tão forte, né? Que arrasta mesmo, né? É isso. Mas, olha lá, ó, o Deluca perguntando, você atende todos os públicos? Criança, adolescente, adulto, idoso? Então, Sim. hoje, como é que você está em atendimento? Em quais lugares você está atendendo? E também fazer um merchan aí do particular. Então, hoje eu trabalho com medicina de família ainda no SUS. Eu estou no USE Saúde, né? No USE Família. E lá eu faço tanto medicina de família quanto um pouco mais de geriatria. E eu estou no LOVE, né, Juju? Lá com você, atendendo lá particular. Acaba que atendo todos os públicos. Hoje em dia, tá virando um pouco mais, né, geriátrico, porque é uma particularidade, tem uma certa carência também, e a gente tem uma forma de trabalhar que eu acho que entra bem e a gente consegue ajudar muitos os idosos, então a gente tem direcionado um pouco mais para esse público. E quando eu falo da geriatria, não só aquele idoso que já passou dos 60 anos, na verdade, até no curso eles falavam assim, a gente tem que começar a ir no geriátrico quanto antes. Olha. Porque quando você nasceu, você já começou a envelhecer, né? Verdade. Então, assim, se a gente puder pegar, a gente já tem pegado um pouco mais daquele adulto que quer envelhecer bem. E hoje 50. Às vezes até antes, né? Não então, tem que ter esse preconceito, né? Não, às vezes a gente tem trabalhado com pessoas de 30 e poucos, 40 anos, já para prevenir essas limitações. Então já quero. Olha isso, porque na sua cabeça não tem esse negócio assim, agora eu sou médica da família, agora eu sou geriatra. O tempo todo você tá cuidando pro envelhecer.
E aí, se a gente consegue, por exemplo, pegar... Igual, tem pacientes, doutora, eu estou começando, eu vou seguir todas as suas orientações, porque eu quero andar de moto até o final dos meus dias. Então, a gente consegue trabalhar agora, para prevenir. Que lindo! E aí, né? E ainda não é idoso ali cravado, 60 anos. Olha isso. Então, assim, a partir de 30 anos e tudo, né? 30 e poucos, 40, 50, porque aí você já vai vendo, você previne alterações da menopausa, né? Tem a andropausa, tem normalmente, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, as alterações da tireoide, elas não começam com 60, elas começam antes, né? Meu Deus. Então, a gente pode tratar, e o ideal é que a gente comece a tratar antes, para que a gente faça um investimento em saúde lá na frente, seja aquele idosinho que faz sucesso, igual você, que anda todo serelepe. Tá, e você está tomando... Depois responder a outra do Deluca, mas se atende individual e em grupo, isso é uma super novidade também lá no LOV. Mas eu, por exemplo, minha família tem muito histórico de diabetes. E eu sou uma formiguinha, sabe? Tenho uma predileção pelo doce impressionante. Então, eu já fico na minha mente com receio, né, de passar por isso, pela diabetes, que é muito difícil, né? Uma doença difícil, de muitas complicações. Mas eu precisava de alguém me carregando na mão, sabe? Para poder, assim, ajudar a indicação, né? Então, seria, por exemplo, isso, né? De já mudar alguma coisa aqui para que eu não desenvolva. A gente faz muito também um trabalho, assim, é muito de mentorar também. Olha, Juju, porque às vezes você vai olhar e você tira tudo, né? Isso. Não, eu tenho uma história exatamente. familiar. Quando eu tento ser radical, eu desisto. Porque aí não dá, não é factível e não é a longo prazo. Então, olha, nós temos um histórico aqui, a gente pode fazer isso e isso. Então, por exemplo, se eu tenho na minha família, vou dar um exemplo, se eu tenho muitos casos de diabetes, e aí eu tô correndo... Bom, é um bom exercício. Mas por que de repente você não coloca ali uma musculação 2 vezes na semana? Porque a musculação, ela diminui a resistência insulínica. E aí você consegue trazer. Ou então, vamos já acostumando, porque o açúcar, ele vicia o cérebro. Então, a gente é viciadinha, né? Olha, é verdade. Então, ele vicia. Na verdade, é até na mesma área, né? Cerebral ali de outros vícios. Por exemplo, o vício em drogas. Sim. Então, para você tirar o açúcar, também tem todo um processo. Ou, às vezes, substituir. Ou, às vezes, também tentar colocar... Poxa, tem um período ali determinado. Então, eu consigo fazer algumas exceções. Olha, o açúcar do cafezinho, para mim, não tem jeito. Isso. Mas, às vezes, dá para diminuir em outra área. Então, a gente consegue manejar isso tudo. Porque uma vez que o paciente não tem diabetes ainda, você consegue prevenir. Ele não precisa cortar tudo, né? Nossa, mas você já abriu uma luz aqui na minha mente. Porque eu sou essa, de tirar... O açúcar do cafezinho é uma morte para mim. E minha família toda já tá, sim. As pessoas que eu convivo, todo mundo. Eu me sinto um ET. Eu falo, que é isso? Eu sei tanto de saúde. Eu amo saúde. Enfermeira mesmo, sabe? Lá no spa. Fica feio, né? Nossa, terrível. Eu me sinto péssima. Aí, cada vez eu me sinto pior. Mas, quer dizer... Tem como, né? É porque é uma dependência mesmo. E eu, de fato, é o que você falou. Quando eu estou cansada, estressada, alguma angústia, eu desconto tudo no doce. Mas aí você, né? Eu e a torcida do Atlético do Cruzeiro toda, né? Mas é isso aí. Aí a gente consegue fazer um tratamento. A gente até... um dos grandes diferenciais, né? Assim, do trabalho que a gente faz... essa individualização. Entendi. Então, de pensar no seu caso, nós não vamos te dar uma receita pronta, né? O grande diferencial até do spa, né, Juju, como um todo, assim, é proporcionar uma experiência individualizada, proporcionar algo personalizado. Ninguém vai te dar uma folha, come isso, isso e isso, faça isso, tome vitaminas tal, compra um polivitamínico ali. E nós vamos avaliar a sua realidade, o seu painel de saúde, e aí nós vamos trabalhar juntos também. Uma das coisas que mudou muito na medicina dos últimos anos é que antigamente a gente tinha uma medicina paternalista. Então, você vinha no meu consultório, você me falava o que você tinha e eu falava, então vai para casa e faz isso. Hoje em dia mudou. Então, a gente não tem mais isso de pai. Então, o paciente ele discute, olha, doutora, isso aqui eu acho que não dá, mas isso aqui talvez dê. Isso aqui, eu prefiro assim, assim. Não, eu prefiro, né, tratamento
conservador, um tratamento, eu prefiro. Então, a gente conversa e a gente vai chegar não só numa receita, mas a gente vai chegar num plano de saúde, numa estratégia de vida, numa estratégia de longo prazo, da mesma forma que a gente faz um investimento. Então, nós vamos colocar tantos ovos nessa cestinha, tantos ovos nessa, e vamos direcionando aqui. O que é importante? Eu quero andar de moto até o final? Poxa, eu sei que esse é um paciente que eu não posso deixar ele fraquejar, eu preciso colocar ele com vigor, eu preciso ser um pouco mais, até um pouco mais rígida no sentido de que, poxa, eu vou pegar um pouco mais pesado. Sim. Porque eu não posso deixar também, né? Arrojada. Exatamente. Então, ele tem uma meta grande. Precisa. Tem que estar consciente do investimento, né? Exatamente. E aí, a gente faz algo bem personalizado, bem individualizado. Respondendo, isso. né? Mas acho que você pode falar aí. Ô, gente, nós vamos dividir essa resposta porque, assim, é muito orgulho para a gente pensar dessa forma, né, numa assistência coletiva. Porque é mais comum a gente ver dentro do ambulatório no geral, né? A gente encara o spa também como um ambulatório de saúde, um lugar ali que está para cuidar de você e muito individualmente, consultório, né? E a nossa proposta desde o início é coletividade. E quando a Thaisa veio para o time, né, hoje a gente também tem fisioterapia com a doutora Samanta, tem a Delusa, que é bioquímica, tem a Camila, que é nutricionista, a Cris, que é farmacêutica, eu como enfermeira, acupunturista, enfim, tem muito mais que eu não quero perder ninguém. Mas a equipe multi, todas elas amam, têm paixão por trabalhar em grupo. Então, quais são os benefícios, né, de se trabalhar grupo? Essa troca de vivência, de experiência, não é só a gente como mediador ali que vai dar respostas, às vezes é na boca do outro que você tem uma resposta, né, sobre uma dica boa, de uma estratégia de saúde diferente, né? Então, a Tatá está com uma proposta de atender, inclusive, um grupo de tabagismo, né? Agora, fala para a gente um pouquinho, tá, das vantagens e da gente já divulgar o trabalho também. Então, vou fazer o merchan Isso aí. É só parte. Isso aí. Me ajuda. Brincadeira. Você faz muito melhor. Marqueteira aqui de plantão não perde oportunidade, não. A gente vai começar, né? Até uma boa oportunidade para a gente divulgar. A gente vai começar um grupo para ajudar aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em parar de fumar. A gente sabe que é um vício, que é uma necessidade, todo mundo sabe. Quem fuma sabe que não faz bem para a saúde, mas às vezes tem dificuldade. E nós temos uma estratégia e uma equipe pronta para te ajudar, né? A parar de fumar, a te ajudar para que esse processo seja mais leve, porque às vezes tem muitas intercorrências aí, então às vezes o paciente para de fumar, mas ele volta rapidinho, porque fala, nossa, tentei e não deu certo, né? Ou então, assim, não consegui, aí acontece alguma coisa, então nós estamos com uma equipe preparada lá no spa, com um ambiente excelente, né? Sou suspeita de falar, hein, tá? Exatamente, e aí a gente vai trabalhar isso. Então, nós já estamos com alguns pacientes, né, interessados, que já deram o nome. E aí, se você tem interesse, se você fuma, se você precisa de ajuda, ou se você conhece alguém, né, que precisa de parar de fumar ou que está tendo dificuldade, liga lá no spa, dá o seu nome, né? Tem o contato aqui tudo direitinho, não tem? Vamos deixar também, gente, na subscrição, mas é o 8964-2406. Isso. Só digitar também lá no arroba do Love, que tem lá na bio. Isso. Né, manda no direct contato, que a gente vai estar marcando, né? Tá, de fazer esse encontro presencial para avaliar, fazer antes do primeiro encontro geral. Né? E aí seria um grupo de acompanhamento com uma série de especialistas, né? Para a gente poder te ajudar. Vai ter, né, a medicação específica para cada pessoa. Tem aqueles também que às vezes não gostam com medicamento, mas as orientações elas abraçam da mesma forma. E, assim, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande, né, nesses grupos, assim. E, na verdade, como é um grupo, é o que a Juju falou, um ajuda o outro. E a experiência do outro, às vezes, vale mais até do que a nossa palavra, né? Porque eu nunca fumei, Juju, né? Também não. Nunca fumou, mas aí o outro
E a gente tem experiência em trabalhar com esse tipo de público, a gente já conhece as particularidades, mas às vezes o outro traz, olha, para mim funcionou isso e isso. Ou às vezes você está desanimado e fala, opa, não desanima não, Já ia porque eu parar, consegui. desistir, era a última reunião que ia vir. Então eu consegui, ou às vezes, olha, eu também não consegui, porque às vezes também é ruim, né? Todo mundo consegue, você não consegue, aí você fala, poxa, não vou mais, né? Só eu Tô que não baixando o consegui. nível daqui. E é verdade, né, tá? Ô, gente, o grupo é fantástico, né? A saúde pública trabalha muito com isso, né? A gente tem essa dificuldade para a saúde privada, né? No setor privado. Sim, e assim, a grande vantagem é aquela questão também da socialização, né? Saem amizades, às vezes até casamento. Oh, gente. Então, saem amizades ali. E é um momento social também, onde você sai, você encontra com pessoas na mesma situação, você previne ali o Alzheimer, né? As demências. Sim. Porque você está conversando, está interagindo. Tem multi-benefícios, né, tá? E assim, desde o início do SPA, na verdade o SPA surgiu com a ideia inicial, quando eu fazia faculdade, era ter um home care, sabe? E depois de um tempo, eu pensava muito no hospital dia, num lugar para trazer idosos. A gente não conseguiu ainda formatar isso, ainda sonhamos com a possibilidade de ter um cronograma de atividades para a terceira idade, né? É um sonho ainda, É um Juju. sonho, né, tá? Nós já tentamos conversar, esse projeto existe, né? Agregando com todo, não só com as práticas integrativas, né, mas e com a equipe multidisciplinar, mas com atividades recreativas, pedagogas, né? Então, essa proposta de ter para o Vale do Aço esse lugar que não é uma entidade de permanência, né, é noturna, mas que pudesse ali durante a semana ter essa atividade. E a Thaisa sonha com isso também. Se Deus quiser, nós vamos ser protagonistas nisso ainda, né? Mas o grupo já inicia, já starta aí esse movimento, né? E lembrando que o grupo de tabagismo ele não é para idoso, né? Para todas as idades. Ótimo. Então é de jovem, adolescente, porque a gente se iguala por conta da questão do tabagismo, né? E é até interessante que haja diferença de idade para a gente poder trocar experiências. Ótimo. Né? E Tatá, a gente já está assim, vai fluindo, que já deu 1 hora. E a gente acha que a pessoa está por nossa conta, sabe? Mas é tanto assunto. Mas me conta aqui, só para a gente entender um pouquinho, como que é o ser... Eu sempre faço essa pergunta porque ela é de interesse pessoal. Como que é o dar conta de um trabalho, casa, e muito estudo, muita dedicação. E a Thais... Gente, meu sonho é que ela filmasse todos os dias conteúdo. Eu cutuco ela, falei, tá... Bora postar uns... Então, hoje foi... você falar na internet. Olha isso. Ricardo, me ajuda, Ricardo. Tá, mas é porque a vida do médico é essa, né? De muita... É plantão, é estudo. Mas como que você dá conta, Tata? Dá E, assim, ativa na igreja, tá? É aquela amiga que, de vez em quando, do nada, ela me liga. Ju, você tem um tempinho agora? Eu falei, eu tenho. Eu penso, será que eu fiz alguma coisa? Algum assunto sério? Ai, Jesus. Ela, não, eu tô achando que você tá precisando tomar um café comigo. Simples assim. Aí eu falei, o quê? Peraí, deixa eu ver se eu tô com febre. Não, tô achando que você tá precisando sair um pouquinho do spa, dar uma esparecida. Então, ela tem esse carinho que eu penso assim, como que você consegue ser essa pessoa dedicada ao Senhor, com esse coração pro outro? Tem algum mistério nisso? Eu mesmo, conta aí pra mim. Não tem base, não sei. Não, eu acho que, assim, realmente, a gente... Eu não sei também, eu acho que você que deveria. Mulher, você dá conta de enxergar todo mundo, de observar. Eu acho que a equipe, né, Juju? Eu sou apaixonada com a equipe. A equipe, por exemplo, em casa. Ricardo é um parceiro, né, no trabalho. Vocês, né, as meninas ali, elas são incríveis também, estão sempre dispostas, em todos os lugares, trabalhar em equipe. A gente entender também que a gente não dá conta de tudo, né? Então, também delegar um pouquinho as coisas que a gente não dá conta, ou que às vezes a gente dá conta, mas a gente não faz tão bem feito, né? Então, assim, tem dica coisa de ouro aí. Que aprender a delegar. Não é a sua, né? Sim. Não é a sua especialidade. Poxa, às vezes tem alguém que faz tão melhor do que você e às vezes tá lá do lado doido querendo fazer. Olha. Ou às vezes precisando de um incentivo também. Poxa,
você é bom nisso, vamos fazer aqui juntos. E você tá lá andando junto, a pessoa vai. E você não vai precisar ficar andando junto para sempre. Mas daqui a pouco ela tá bem melhor do que você. Você fala, gente, olha para você ver que coisa boa. Era né? só dar um então pontapé ali. E eu vejo assim, até eu vejo que você faz um pouco disso também, até no spa e tudo. Então, acho que é dividir um pouquinho as tarefas e contar mesmo com a ajuda das pessoas que estão ao nosso lado. Deus abençoa muito o que a gente faz, né? Assim, eu acho que não tem nada que a gente faça que, se a mão de Deus não estiver lá, não prospera. Toda a excelência que a gente tem, toda essa empatia, toda essa... A gente não aprendeu do nada, é a Bíblia ali que vai direcionando, é Deus que vai dando sabedoria, as palavras, o importar, o amor. Então, eu acho que é muito assim, também de pedir até direcionamento, porque eu acho que cada um tem a sua tarefa ali, né? E aí Deus vai guiando e vai colocando anjos no nosso caminho, em forma de pessoas mesmo, que nos ajudam, que nos auxiliam. E eu vejo que um sonho, ele tem muito poder, sabe, Juju? Porque quando você fala sobre o sonho, seu olhinho brilha. E é tão gostoso que, às vezes, um tanto de gente, as pessoas, às vezes, ficam animadas até em te ajudar, sabe? Às vezes, seu coração brilha e queima por alguma coisa. E é engraçado porque tem gente que, às vezes, vibra ali, né? Da mesma forma, a pessoa que acredita também naquele ideal, e ela se junta, e você... Soma força, né? É a mesma questão, por exemplo, do spa, né? E o que a gente faz. Então, assim, a gente tem um ideal. Identidade ali, a gente se identifica com aquilo, então a gente anda junto. É verdade. Né? Nossa, Tatá, e assim, normalmente a gente finaliza... eu acho que a melhor forma de agradecer é sempre pedindo a Deus bênção para a pessoa que chega aqui, que está aqui doando sua alma, né, seu tempo, seu conteúdo, sua história de vida. E eu sempre penso que é o melhor que eu posso fazer, né, é sempre pedir a Deus. Mas nessa noite eu queria te pedir para abençoar a gente, para fazer uma oração para quem está ouvindo. Assim, eu não consigo, viu, pessoal, desvencilhar nossas vidas particulares, né, de uma vida o profissional, né? Por muito tempo nas faculdades a gente tinha muita dificuldade, né, de falar de espiritualidade, né? Não sei se você sentiu isso também, tá? Sim, não era bem visto. Não era bem visto, como se fosse antiético, né? E não diz respeito sobre religião, sobre, né, sempre buscando assim, reconhecer que a gente não é só essa matéria física, né? Então, o canal Love Live está sempre falando isso que você acabou de dizer, né? Dando gratidão e glórias de toda a ciência humana, né? A fé e a religião não precisam ser antagônicas, né? Parece que quem é um excelente profissional não tem que ter uma fé, não tem que professar uma fé. Então, você representou tudo que o Love Living quer mostrar, essa tríade de corpo, alma e espírito, né? De uma espiritualidade saudável. Então, eu queria te pedir para você, além de dar um recado final para quem está ouvindo, e muita gente já mandou no Love, Ju, maravilhoso, vou assistir, amo a Tatá, profissional excelente, e então eu tenho certeza que está agregando para todo mundo que está assistindo, né? E que possa assistir depois com calma. Nós vamos estar sempre com os recortes para nos lembrar dessas boas dicas de hoje, e que fizesse essa oração para quem está ouvindo, para nós. Vai ser um prazer. Eu acho que eu vou finalizar aqui e complementando o que você falou. Hoje também se tem bastante estudo e é muito correto dizer que você ter a sua fé e a religião, isso aumenta muito a sua saúde. É a fé, a religiosidade, obviamente que a gente não vai entrar aqui, né? Dogmática, porque né? Independe, tá? Mas você ter a sua fé, a sua religião, confiar em Deus, a questão praticar a sua fé, isso melhora muito a saúde no geral. Olha, já é bem disseminado. É estabelecido isso. Olha. Inclusive, hoje em dia, é uma das pautas de consulta mesmo, a gente conversar um pouquinho sobre esse tipo de coisa.
Ninguém vai te indicar nenhum caminho, mas se você tem uma fé, a gente estimula que você continue praticando, sabe? Que você continue confiando no Você Senhor. toca nesse assunto sempre? Nas consultas, né? Você acaba dando essa abordagem também. É uma orientação, obviamente, que a gente não faz isso em todos, porque é uma questão de prioridades também. A gente entende também, tem a pessoa que quer de e a cada pessoa também sim. que, né? Que você tem liberdade ou não de falar. Mas é estabelecido que você exercer a sua fé, você ter o seu relacionamento com Deus, isso melhora muito a sua cognição, melhora a sua saúde no geral e melhora, assim, até a convivência, diminui os problemas psicológicos, sabe? Olha, então é muito legal. Isso. E eu me sinto honrada de poder fazer essa oração. Obrigada, viu, Tá? Obrigada mesmo. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, pela vida da equipe aqui, da Juju. Ó Pai, que está nos guiando nessa conversa. Ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo, suas famílias, as suas casas. Ó Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, que o Senhor possa dar direcionamento, entendimento, saúde, ó Pai, amor, para que nós possamos espalhar o bom perfume de Cristo, para que nós possamos fazer o nosso trabalho com excelência e para que nós possamos deixar, ó Pai, a nossa marca aqui, que é o amor do Senhor. As pessoas, elas não podem viver o Senhor, na maioria das vezes o Senhor não é visível de forma humana, mas muitas vezes nós somos a imagem que outra pessoa vai entender do Senhor. Somos instrumentos. Ó Pai, te pedimos que o Senhor use a nossa instrumentalidade para poder abençoar outras pessoas, para poder nos abençoar. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa sempre nos guiar e nunca, nunca, nunca nos abandonar. A tua sabedoria, o temor do Senhor, as tuas misericórdias é que nos sustentam, Pai. Então, te peço que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada um deles, ó Pai. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Tá, obrigada, viu? Eu que tenho que agradecer, Juju. Nossa. Muito difícil pra mim estar aqui, eu te vergonho. Nem parece, né? Conversa tanto. Gente, e é um poço de sabedoria essa mulher. Nova, né? A gente olha assim, carinha de 15 anos. Tá, você tá com a pele maravilhosa, viu? Tô cuidando, Juju. Não. Eita, mas é isso, muita sabedoria. Não só de saber o curar, né? O cuidar, o curar, mas de vida. Então, é sempre muito, muito bom conviver com você, ser sua paciente. Da sua boca sempre sai uma palavra doce, uma palavra encorajadora, sempre sai uma palavra de vida, sabe? Do Deus tempo conserve que eu assim, me abençoe também para continuar podendo abençoar cada paciente e cada pessoa, né, que cruzar o nosso caminho. Amém. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e pela convivência diária, né? É muito bom. Para mim é até um exemplo, né? Você está sempre empreendendo, inovando, correndo atrás. Você fala, gente, meu Deus, tem que acompanhar a Juju. Né? E que bom que você é assim, né, porque estimula a gente, é gostoso. E é bom estar perto de gente assim, tá, Juju? Que Deus abençoe você, abençoe a equipe aqui, né? Obrigada, viu, Elda, por hoje, né? O Gabriel, o Deluca, a turminha, o Jazz, agradecer também, né? Com certeza. Nossa, Jazz, ficou muito legal o espaço aqui. Gostou, Tata? Muito. Eu conheci os outros estúdios também, pessoal, muito legal, tá? Para quem precisar fazer uma gravação, um podcast. Os meninos conteúdo. Aqui, você só chega e fala. Isso aí. Você fala, e é o jargão, sabe? É mais ou menos. Olha, eu não sabia. Aí, ó, você tá fazendo merchan pra gente. Vem com o seu conteúdo, o resto deixa com a gente. É o melhor que tem. É isso aí, sem trabalho. E é verdade, tá? Obrigada pela essa lembrança, que a gente tem que dar honra aqui para a Ecoefim, né? Na figura do Gessé e toda a equipe que está cedendo espaço, é uma empresa parceira junto com o Love to Care. Para quem não segue também, né, o @do Love to Care, Thaís Holland também, o Demudo, né, tá?
A gente tem... Vamos deixar salvo com o perfil aí, ó, ótimo. Segue a Tatá e se precisar, gente, não pensa mesmo no adoecimento. Hoje você me deu uma dica boa. Eu acordei sentindo uma dor no flanco direito, sabe? E eu nunca tive queixa urinária, até minha coluna também. A gente não fica na dúvida, querendo já fechar diagnóstico, né? E eu pensei nisso, falei, Ju, você vai envelhecendo, né? Toma juízo, vai cuidar, ó, faz a avaliação, né? Para que isso, na verdade, acordei não, tem 2 dias já e não cede. Então essa boa dica, assim, não deixa a máquina fundir motor, não, né? Vamos procurar antes. Então tá disponível para atender lá, né? De uma assistência individual, coletiva. Você vai estar com uma pessoa que vai te olhar integralmente e toda a sua família. Né? Então, estamos aqui para isso, né? E estamos juntos, nesses projetos juntos aí, do SPA. Tá bom? Obrigadão. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, Tatá.